Hello my teachers, how you doing? Tudo bem com vocês? Ricardo Farias aqui. Hoje eu trago para vocês uma aula demonstrativa e eu escolhi um tópico bem relevante. Como usar do e does. Sempre que eu pergunto para um aluno se ele já ouviu falar nesses dois, eles falam que sim, conheço. Então eu pergunto para que servem. Eles falam assim, não sei. E aí eles vêm com várias teorias. Seria isso, seria aquilo, mas pouquíssimos acertam. Então, vou mostrar a vocês como ensinar do e does para os alunos. Vamos aqui mudar a nossa câmera. E aqui estamos eu e vocês. Bem, no meu curso de aulas gravadas e também no meu curso de aulas ao vivo, eu explico em detalhes o que são do e does. E vamos começar aqui. São auxiliares que nos dizem que o verbo da frase está no presente simples. Eles são obrigatórios em perguntas e frases negativas, mas não entram em frases afirmativas, exceto em algumas poucas exceções. Importante, essas exceções eu não vou abordar agora, antes de o aluno saber com clareza e com certeza para que servem o do e o does, ok? Então eu faço aqui um comparativo e só aqui eu faço tradução. Eu trabalho, I work. Tu trabalhas, you work. Ele trabalha. Em inglês nós temos o ele, o ela e o neutro, he, she, it. Terceira pessoa do singular, que vão usar a forma works, com S. O S está em vermelho, depois eu mostro por quê. Nós trabalhamos, we work. Vós trabalhais, you work. E eles trabalham, they work. Perceba aqui, ó. Trabalho, trabalhas, trabalha. 6 formas do mesmo verbo, no mesmo tempo verbal. Uma forma para cada pronome, pessoal. Em inglês, work, work, works. E 3 vezes de novo, work. Ou seja, eu acabei de trocar 6 formas por apenas 2 formas, ok? E uma curiosidade para vocês aqui. Em português, o nosso amiguinho trabalhar tem 104 formas diferentes, enquanto que em inglês eles têm somente 2. Que diferença, hein? Que coisa! Então, se eu vou perguntar, você trabalha? Eu vou dizer, você é you e trabalha é work. Então eu tenho a frase, you work? Não. Sinto informar que não é só isso. E aqui eu vou abrir um grande segredo para todos vocês. Como ensinar os 3 elementos principais de uma frase. Eu diria que em inglês, mas em português também conta. Olha só. Os 3 elementos obrigatórios de uma frase, nesta exata ordem, importante respeitar essa ordem. Sujeito, desculpem, verbo e o tempo verbal. Ou simplesmente sujeito, verbo e tempo. Eu tenho que tê-los na minha frase, eles são obrigatórios, não tem jeito. Então aqui eu tenho o seguinte. Quando eu vou identificar, lembre-se, sujeito primeiro. Então, eu tenho aqui o nosso amigo you, certo? É o número 1. Depois quem vem? O verbo da frase é o to work. Em que tempo verbal ele está? Ele está no presente, porque eu tenho o do. É o do que me diz que o verbo work está no presente simples. Esse aqui é o segredo, para isso que ele serve. Numa frase afirmativa, os verbos em inglês não se dão o tempo verbal, exceto alguns. Sempre tem uma exceção, mas vamos nos concentrar aqui no work, para não ficar muito longo. E nós temos o do e o does. Bem, para que serve o does? O does vai funcionar com a terceira pessoa do singular, com o he, she, it. Já mostro em detalhes. Então aqui eu tenho o sujeito he, o verbo de novo é to work, e por causa do sujeito he, eu tenho o does ao invés do do. Ok? Bom, de novo, é o does que me diz que o work está no presente simples. Ok? Detalhe aqui, ó. O do
ele vai ser usado com I, you, we e o they, certo? 4 pronomes. Enquanto que o does vai ser usado com os pronomes da terceira pessoa do singular, he, she, it. Lembram-se que eu coloquei lá atrás, o do e o does são obrigatórios em frases interrogativas e negativas. Então eu tenho aqui, ó, na pergunta, quem está aqui? Do, me dizendo que o work está no presente. É ele que dá a tradução trabalha. Só o work sozinho seria trabalhar, infinitivo. Então eu tenho do you work? A afirmativa fica yes, I work. Lembrando de novo, eu coloquei lá atrás que do e does não entram em frases afirmativas. Porém aqui o do ele está escondido nesta frase afirmativa. Ele está ali dentro do work, só que ele não é visível. Negativa. No, I don't work. De novo, auxiliares são obrigatórios em negativas e perguntas. Aqui eu tenho uma frase negativa ali, o do ali, ó, don't. O don't está contraído nele. Detalhe, don't é a mesma coisa que do not. Don't é a forma contracta, do not é a forma cheia. E quando eu tenho o sujeito he, eu vou usar o does. É o he que chama o does, aqui em cima, ó. E de novo é o does que me diz que o work está no presente, certo? Porque senão fica ele trabalhar, você trabalhar. Trabalhar é infinitivo, não tem tempo verbal nenhum. Então, você trabalha, ele trabalha, e aqui vem o segredo. Repito, do e does não entram em frases afirmativas, certo? O do está ali, escondido, beleza. Só que o does foi mais difícil convencê-lo a não entrar em frases afirmativas. Ele brigou, ele lutou, ele insistiu e ele ganhou a luta. Embora ele não vá cheio para a frase afirmativa, ele manda o S dele, ó, esse S aqui que está em maiúsculo, ele manda o S para o verbo na afirmativa. Por isso que work vira works, só para he, she, it e só em frases afirmativas. Certo? Na negativa não tem S? Não, o S está aqui, o does está presente na frase. Na pergunta, perdão. Na negativa, ele não entra? De novo ali, ó, tá work? Não, porque o does está presente. Se o does está presente, o S está nele e, consequentemente, não vai para o verbo. Filtro, esse S só vai na frase afirmativa, vira works. Ok, até aqui? Vamos a alguns exemplos então. Does he like coffee? Yes, he likes coffee. No, he doesn't like coffee. Então aqui, ó, vamos na prática aplicada aqui. Does na pergunta, does na negativa, a contração junto com o does fica doesn't. E cadê o does na afirmativa? Tá aqui. Está escondidinho no verbo to like, só vai o Szinho ali para representar o does, ok? Does she have a car? Yes, she has a car. No, she doesn't have a car. O verbo to have tem uma pequena diferença. De novo, does, dizendo que o verbo está no presente, have no infinitivo. A negativa, ó, o does aqui contraído no not, doesn't have, então o have de novo está no infinitivo. E o que acontece na afirmativa? Lembre-se, o does não vai e manda o S de representante. Mas o have não vira haves, essa forma não existe. Ele vai virar has. O has é o produto de does mais have, ok? Quando o does manda o S para o have, ele vai sofrer uma mutação e fica has. Então, uma pergunta prática. What car does she have? She has a Mercedes. Ok? Numa frase com do. Do you have any children? Yes, I have. Eu posso dizer I have children. Eu posso dizer o número. I have 2 children.
ou no, I don't have any children, certo? Ó, do na pergunta e o do na negativa. Afirmativa, não vai. Importante pontuar. Child é a forma singular, criança ou filho. Children, sem S, é uma forma do plural. Crianças ou filhos. Tanto faz, serve para os dois. Ok? Continuando com os exemplos aqui. Does he live in a big house? Does he live in a big house? No, he doesn't. Eu posso parar minha frase aqui. He lives in a small apartment. Então, he lives. Olha a forma afirmativa, só vai o Szinho, é o does que estaria embutido. Se fosse you, do you live in a big house? O que mudou aqui? O you chama o do, enquanto que o he chama o does. Negativa, no, I don't. Eu posso parar aqui ou eu posso completar. No, I don't live in a big house. Ok? No, I don't já está de bom tamanho. Do you have a big family? Eu posso responder de duas formas. Yes, I do. Eu posso parar aqui, usando só o auxiliar, ou a forma cheia. Yes, I have a big family. Ok? Eu não preciso responder a forma cheia, eu posso apenas ficar no yes, I do. Does she have any money? Ó, aqui de novo, deixa eu voltar aqui. Ó. Quem chamou o do? Foi o you. Quem chamou o does? Foi o she. He, she, it, does. Does she have any money? Eu posso falar aqui. Yes, she does. Yes, she does. Ou, yes, she has some money. Se eu usar o does, eu não uso mais o auxiliar nesta frase afirmativa. O does representa o verbo, lembre-se disso. Porém, se eu quiser responder de forma completa, então fica o yes vai junto, she has some money. E do you have any money é a mesma frase de cima. Opa, quem chamou o do? Foi o you. No, I don't, eu posso parar aqui, ou no, I don't have any money. Certo? Então, ó, does she have, do you have? É a mesma exata frase, só mudou o sujeito. Ok? É uma frase no presente, do e does representam o presente. É uma frase com o mesmo verbo, to have, e só mudou o sujeito, o she, para o do. Ok? Where do you live? Quem chamou o do? Foi o you. Where do you live? I live in a nice apartment em São Paulo. Ou I live in a small house em Rio de Janeiro. Então, I live. How many cars does she have? O que o does faz aqui? O she chamou o does para auxiliá-lo. Na forma afirmativa, she has two cars. She has two cars. Ou negativa, she doesn't have any car. Então, ó, o has só entra em afirmativas, porque o does está ali embutido. E se for negativa, vai a forma cheia. She doesn't have any car. Ok? What cars do they have? They have an old Chevrolet and a new Honda. Quem chamou do? Foi o they. What cars do they have? They have an old Chevrolet and a new Honda. Ok? Então, gente, essa é a forma mais prática de se ensinar do e does e os seus usos. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. O do, ele assiste I, you, we, they, enquanto que o does assiste he, she, it, terceira pessoa do singular. Ele, ela e o neutro. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Como eu disse, uma aula é a forma mais prática de se ensinar do e does. E esta explicação, esses exemplos, eu desenvolvi ao longo dos anos. Percebo que a aula foi bem concisa, não é uma aula muito longa, não é uma aula muito maçante, aliás, não é maçante de forma alguma, mas não foi de um dia para a noite que eu cheguei nessa conclusão. Eu dei uma aula, não gostei muito, depois eu fui
melhorando a explicação, melhorando os exemplos para ficar de forma assim bem rapidinha para o aluno entender. E aí é exemplos e prática. Isso não pode acabar nunca. Prática e exemplos são simplesmente para sempre, ok? E digam para os seus alunos, dúvidas serão usados para sempre, não importa o seu nível, certo? My teachers, thank you very much for your attention. Espero que tenham gostado. Bye bye, see you!